Olá pessoal, eu sou o Roberto Andrade da Lix Soluções Sustentáveis, mais uma vez com vocês no projeto ISO 9001-2015, comentários e dicas, falando de ações para abordar riscos e oportunidades. E nesse fascículo falaremos sobre técnicas de brainstorming. Vamos lá? Bom pessoal, vamos falar sobre a técnica brainstorming. A visão geral da técnica é a seguinte: técnica que estimula e encoraja conversas livres e sem pré-julgamento, envolvendo profissionais com conhecimento para determinar riscos e oportunidades, e nesse caso, riscos e oportunidades porque a nossa abordagem é riscos e oportunidades. Então, nós precisamos de profissionais com conhecimento, para que a gente possa determinar riscos e oportunidades, tanto para as estratégias da organização, quanto para o sistema de gestão, quanto para os processos desse sistema de gestão dessa organização. A técnica brainstorming, ela pode ser formal ou informal. No nosso caso, nós vamos tratar e nós recomendamos que a técnica seja formal, ou seja, que ela tenha regras claras. E o primeiro ponto importante na formação e na estruturação da técnica de brainstorming é você identificar, selecionar um facilitador e treiná-lo. E a partir do uso da técnica, esse facilitador ou esse grupo de facilitadores, eles passam a conduzir o processo de brainstorming. Esse facilitador tem várias responsabilidades e nós vamos apresentar as mais gerais aqui agora para uso na técnica de brainstorming. O facilitador, ele explica as regras e o objetivo do trabalho. A explicação das regras é a questão da disciplina desse grupo. Normalmente esse grupo é formado, dependendo do objetivo do trabalho, esse grupo é formado de 5 a 10 especialistas, 10 profissionais com conhecimento do objetivo do trabalho, e normalmente esse facilitador tem que estabelecer a disciplina, tem que estabelecer os horários, tem que estabelecer responsabilidades, enfim, tem várias e várias atribuições que o facilitador tem que passar para que o processo renda o mais possível para o resultado do objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho também é muito importante. Por exemplo, nós poderíamos traçar um objetivo do trabalho como identificar riscos e oportunidades no processo de planejamento dos treinamentos deste ano para as áreas de operação da organização. Esse é um objetivo que estabelece o foco, que estabelece em que esse grupo de brainstorming vai trabalhar em relação à identificação de riscos e oportunidades. Uma outra responsabilidade, uma outra etapa do processo é que o facilitador deve preparar perguntas de estímulo sobre o contexto do objetivo do trabalho, para estimular o grupo a pensar em ideias relacionadas a riscos e oportunidades, para que se chegue realmente a boas conclusões. No nosso exemplo, por exemplo, podemos tirar perguntas como qual é o percentual de treinamentos que atenderam ao planejamento realizado no início do ano? Essa é uma boa pergunta para que os participantes do grupo possam começar a se estimular a verificarem riscos e oportunidades em relação ao baixo ou elevado atendimento ao planejamento. Ou, por exemplo, quais são as áreas que enviam mais participantes para os treinamentos estabelecidos pela organização, e assim por diante. Perguntas que vão estimular o andamento do processo de brainstorming. E aí o facilitador, ele inicia o processo e todos participam com ideias e pensamentos sem limites.
todas as ideias são aceitas. Isso é muito importante. É a responsabilidade do facilitador fazer com que todas as ideias sejam acatadas e façam parte do brainstorming. Não existem limites para ideias. Existem ideias menos interessantes e ideias mais interessantes, mas todas as ideias devem ser computadas e levadas em consideração. Depois, os participantes eles analisam todas as ideias que eles geraram, né, e realizam priorização. Olha que interessante. Daí vão sair resultados fantásticos, né, e estruturados e priorizados para que as ideias possam surtir algum efeito prático nos próximos passos do trabalho. E a partir daí, o facilitador encerra o processo registrando os resultados obtidos do brainstorming. Dicas para realizar um brainstorming. Aqui vão algumas dicas de experiências nossas para ajudar no processo de brainstorming. Primeiro, defina as perguntas e questões claramente. Né? Nós não podemos fazer perguntas vagas. O nosso objetivo é identificar riscos, certo? Então, nós temos que identificar os riscos em relação ao planejamento de treinamento. Então, nossas perguntas e nossas questões têm que estar direcionadas para que se leve a equipe a analisar e identificar riscos, né? Segundo, as questões devem estar relacionadas à identificação de oportunidades. Então, temos que levantar as perguntas e as questões também em relação a oportunidades. Por exemplo, uma pergunta estimulante, né? O quanto de planejamento de treinamento, né, não foi realizado e o que isso pode acarretar em relação aos resultados pretendidos da organização? E com isso, os grupos vão analisar os riscos relacionados a esse processo. Um outro ponto importante, esteja em ambiente adequado. Muitos profissionais pensam que logo, né, num trabalho de brainstorming, nós temos que estar em sala de reunião. Lógico que é possível, mas a sala de reunião nem sempre é o ambiente mais agradável para geração de ideias, para criatividade, né? Para estímulo, né, ao pensamento livre, né? Muitas vezes, um ambiente de descanso é um ambiente muito mais adequado do que uma sala de reunião, ou então o jardim da empresa, né? Ou então uma sala de descanso, né? Enfim, o ambiente tem que ser analisado e ele deve ser adequado para o brainstorming. Né? Muitas vezes o local de trabalho aonde está se analisando aquela questão, né, também pode ser um ponto interessante. Outro ponto, comece a coletar ideias. Esse é um ponto fundamental, né? E aí vai uma dica muito interessante, né? O grupo, como eu falei lá no início, é de 5 a 10 pessoas. Né? Se nós temos esse grupo grande, nós podemos, num primeiro momento, reduzir esse grupo a 2, 3 pessoas por grupo, mini grupos, né? E fazer perguntas para que um grupo tenha ideias, o outro grupo tenha ideias e a formação de novas ideias possam surgir da interação entre esses grupos. E, por fim, identifique e refine as melhores ideias. Não parta do princípio de que simplesmente as ideias são a solução do problema. Não, nós podemos refinar e melhorar essas ideias analisando ideias contra ideias, ideias a favor de ideias, e assim chegar a um refinamento das melhores ideias. Um exemplo onde nós podemos aplicar o processo brainstorming é aquele exemplo que nós apresentamos na questão levantada no fascículo 1, da parte 1 do nosso tutorial. Eu deixei a página para vocês ali do vídeo
onde a gente apresenta esse modelo de levantamento de questões, né? Aonde o brainstorming é totalmente aplicável, né? Então, eu vou só apresentar rapidamente o exemplo para vocês. A questão dessa organização era mudanças de prioridade nos projetos por solicitação de cliente, né? Essa questão, ela está relacionada a que o cliente pede muitas mudanças de prioridades entre projetos. Então, ele está com um projeto em prioridade 1, passa ele para 5, vai para 2, passa o 2 para 4, e isso torna uma desorganização enorme dentro da organização. Foi realizado um processo de brainstorming, seguindo aquelas diretrizes que nós fizemos no slide anterior, e daí chegamos a riscos e oportunidades. Na priorização, essa oportunidade e esse risco foram registrados. Então, vamos ver a oportunidade. Desenvolver sistemática de reunião mensal com o cliente para tomadas de decisão. Então, essa é uma oportunidade que tem por objetivo minimizar, né, ou otimizar as mudanças de prioridade dos projetos por solicitação de cliente. E um risco que nós temos em relação a essa questão é que essa questão pode criar uma imagem interna e externa de desorganização, levando à insatisfação das partes interessadas. Ou seja, essa mudança de prioridade nos projetos leva insatisfação não só ao próprio cliente, mas leva à insatisfação os fornecedores, os acionistas, né? Porque se apresenta como uma desorganização. Então, nós temos aí um pequeno exemplo para vocês em relação ao uso do brainstorming. Pessoal, importante, o que não fazer durante um processo de uso da técnica brainstorming? Bom, o primeiro ponto é não comunicar o problema corretamente. Ora, se nós temos que identificar riscos e oportunidades, e o facilitador chega na reunião e diz: olha, o nosso negócio aqui é tratar do planejamento do treinamento. Acabou, o problema não está totalmente emoldurado, né? Nós temos que falar que o nosso problema aqui é identificar riscos e oportunidades nos processos de planejamento de treinamento nesse ano, né, para as áreas de operação. É muito importante que isso esteja bem claro. O segundo ponto, né, é descartar ideias logo no começo ou tecer críticas. Isso é muito importante, gente. Nós temos, né, um grupo, uma equipe de 5 a 10 participantes. Logicamente, uns são mais tímidos, né, uns são mais envergonhados, e uns vão ter ideias mais extravagantes, outros vão ter ideias mais tímidas. E nós temos que tomar cuidado para que essas ideias não morram no começo, para que elas sejam retidas e não se estimulem algumas pessoas a participar, ou então que outras pessoas teçam críticas em relação às ideias que estão sendo dadas. Isso tem que ser muito bem trabalhado pelo facilitador. Um outro ponto importantíssimo é deixar que poucas pessoas dominem. É função fundamental, porque dentro da organização nós temos pessoas mais expansivas, mais críticas e pessoas mais tímidas, né? Mas todas devem participar na mesma condição. E não pode haver o domínio de uma ou de outra pessoa que vai inibir o processo de brainstorming. Isso tem que se cuidar muito com relação a essa situação que normalmente acontece em trabalho de grupo. E, por fim, perder o direcionamento do trabalho. Gente, o nosso direcionamento é buscar a identificação de riscos e oportunidades. Não estamos ali para falar de futebol, não estamos ali para falar de um problema específico de uma determinada operação ou de alguma outra situação fora do contexto. Temos que focar no contexto. E isso também é uma responsabilidade muito grande de todos os participantes do grupo de brainstorming, mas principalmente do facilitador. Bom,
Bom, pessoal, terminamos mais um fascículo do projeto da LIC Soluções Sustentáveis, ISO 9001-2015, comentários e dicas. Se vocês gostaram, curtam o nosso vídeo e se inscrevam para que vocês possam continuar recebendo os vídeos que nós estamos produzindo nesse projeto. Voltamos já!